Boa noite, irmãos. Podem sentar. Deus abençoe os irmãos e amigos. Nós estamos, nesses 4 domingos, estamos falando sobre as últimas coisas. Primeiro nós falamos sobre a morte. Que o último inimigo a ser destruído é a morte. Recentemente nós tivemos a morte de uma rainha, de uma princesa. A morte nivela todo mundo. O único que não foi nivelado foi Cristo. Mas todos nós seremos nivelados se Jesus não voltar. E hoje nós vamos falar sobre o julgamento. No próximo domingo vamos falar sobre o paraíso. E no último domingo vamos falar sobre o inferno. São temas que a gente tem certa dificuldade de falar. Mas isso é muito importante na Bíblia. Então vamos abrir. Eu vou ler os Apocalipse 20, de verso 11 a 15. Apocalipse 20, capítulo 20, verso 11 a 15. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Apocalipse 20, versos 11 a 15. Vamos orar. Grande Deus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia. Tu venha falar o meu coração, o coração dos irmãos e amigos, e que nós possamos estar preparados para esse dia. E que o Senhor seja honrado e glorificado e nós edificados. Em nome de Cristo, amém. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então o nosso tema hoje é o julgamento. Desde os mais primórdios do cristianismo, tem-se falado sobre o juízo geral e a ressurreição dos mortos. Se você pegar a história da igreja, nos 2000 anos, sempre se fala sobre isso. Sempre se fala sobre o juízo que será grande. Existe no catecismo, no caso do Confissão Apostólica, que nós lemos hoje, diz assim: de onde virá para julgar os vivos e os mortos? Jesus vem para julgar os vivos e os mortos. Isso está na Confissão Apostólica, no Credo. Os pais da igreja falavam sobre isso. Os pais da igreja, por exemplo, Tertuliano falava muito sobre isso. Agostinho falava, procurava interpretar algumas das declarações figuradas da Escritura sobre a vinda de Cristo, sobre o julgamento. Na Idade Média, os escolásticos discutiam o assunto. E eles também acreditavam que a ressurreição dos mortos seria imediatamente e depois do juízo. Então a ideia de juízo está na Bíblia. Desde Gênesis, quando o homem peca, a ideia de juízo está lá. Mas a ideia maior vem nos textos que são dos profetas, do juízo geral. Os reformadores, eles também compartilhavam dessa ideia do juízo geral, mas eles não penetraram muito nesse assunto. O mesmo conceito se acha nas confissões de fé,
quando você pega as confissões de fé, Westminster, belga, helvética, quando você pega as confissões, você vê sobre isso, sobre o juízo, mas não se aprofunda muito. Eu aqui estou citando o artigo 37 da Confissão Belga, que diz assim: finalmente cremos, conforme nos diz a palavra de Deus, que quando chegar o momento determinado pelo Senhor, o qual todas as criaturas desconhecem, e o número dos eleitos estiver completo, nosso Senhor Jesus virá do céu, corporal e visivelmente, assim como subiu ao céu, como diz em Atos 1:11, com grande glória e majestade. Ele se manifestará como juiz sobre vivos e mortos, e porá em fogo, em chamas, este velho mundo. E nesse momento comparecerão perante este grande juiz, pessoalmente, todas as pessoas que viveram neste mundo. Isso está na confissão. Então, amados, a ideia oficial da igreja é que virá um dia do grande juízo. Quando você pensa no juízo, no dia do juízo, você anseia pela essa vinda? Você anseia? Vem, Senhor, traga juízo. Ora por isso. É um assunto estranho, mas a Bíblia fala: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. A ideia de Jesus vir, ele não vem como veio antes, como criança. Ele não veio humilde, mas ele vem como juiz. Ele vem como Senhor dos senhores. Então essa ideia está na Bíblia. Então, amado, você deve ansiar por esse dia do juízo. Por quê? Porque nesse dia Deus vai dar os galardões, Deus vai dar o novo corpo, Deus vai restituir tudo, no sentido de nós sermos íntegros, de nós termos uma só vida, de nós sermos comparados com Jesus. Então nós precisamos sempre ansiar para que chegue esse grande dia. O dia do julgamento será uma demonstração pública de que Deus é justo em tudo que Ele faz. Hoje, Jesus está exaltando à direita do Pai, esperando o grande dia do juízo. Então, amados, nós devemos esperar, ansiar para que Jesus venha, para que o juízo dele venha. Pense no Velho Testamento. O povo judeu tinha que entrar em Canaã, mas para ele entrar em Canaã, tinha que ter o juízo de Deus sobre aqueles cananeus. E através do julgamento de Deus, Deus elimina aqueles povos que eles viviam nas suas iniquidades. E Deus faz juízo ali, e eles entram na cidade, eles entram nas cidades. Então o juiz naquele dia será o nosso Salvador. Ele vai entrar, todo olho verá. E todos estarão diante dele. Então o julgamento não é ensinar na Bíblia só na ideia de uma coisa etérea, mas é uma coisa prática que Deus diz que quando você pensa no juízo, você vai ter que viver em santidade e justiça aqui neste mundo. Há um irmão que dizia: há um Deus no céu. E ele falava isso quando tinha os problemas que as pessoas ficavam: como é que vamos resolver essa questão? Há um Deus no céu. Mas esse Deus vai descer com um juízo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 4, verso 2, fala dos tronos. A Bíblia fala de tronos mais ou menos 32 vezes em Apocalipse. A ideia de trono, a ideia de que alguém vai comparecer diante do trono. Então, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 16, 19, fala de trono. E nesses textos, tirando o capítulo 20, fala de que há um hino de louvor e orações do povo de Deus, que sobe aquele que está no trono. Mas aqui em capítulo 20 não tem mais oração, não tem mais louvor, é um silêncio. Nesse texto, a cena aqui é forte, não há mais louvores, não há mais cânticos, não há mais orações, é um silêncio
diante do trono. Então, aqui nesse texto, em primeiro lugar, Cristo assenta-se no trono como juiz. Verso 11 aí. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, com a ideia aqui, Jesus é o juiz, porque esse texto todo e todo Apocalipse fala de Jesus, revelação de Jesus Cristo. Jesus é que tem as chaves da morte e do inferno. Jesus é que dá a vida eterna. Jesus é que vai julgar os homens. Jesus é que vai julgar os anjos. Então esse livro fala de Jesus como juiz. 2 Coríntios 5,10 fala: todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Isto é, todos nós. Paulo está falando para a igreja. A igreja vai comparecer perante o tribunal de Cristo. As pessoas que não creem em Cristo vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Há 3 coisas aqui para notar sobre esse trono aqui. Primeiro, o tamanho. Aí fala aqui grande. Vi um grande trono branco. A ideia da grandeza. Em Isaías 66, capítulo 6, verso 1 diz: vê o Senhor alto e elevado em um trono. Revela-se a sua majestade. Segundo, o trono é branco. A ideia de que é puro. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles serão brancos como a neve. E esse trono branco significa que é sem pecado. Terceiro, o trono é solitário, fica sozinho. O rei, lemos no final do versículo, que o céu e a terra fugiram. Então esse trono branco fala da santidade, da justiça, do juiz. A terra será redimida, irmãos, do seu cativeiro. A terra sofre. Eu indo lá para o fã, para deixar o Daniel, e aí vem um camaleão. E aí eu tento, desvio. Aí vem o outro, mata o camaleão. E aí você vê o que é isso? A terra sofre, os animais sofrem, por causa do pecado do homem. Então a terra será redimida. A terra não será destruída, mas transformada. Esses animais que nós temos aqui no mundo serão transformados por causa da ressurreição de Cristo. Jesus é o juiz aqui. Aqueles que rejeitam como advogado vão ter que comparecer diante dele sem advogado. Hoje Jesus pode ser seu advogado, se você crê nele. Mas naquele dia não vai ter advogado, não vai ter júri, não vai ter ninguém que possa dizer: mas eu argumento assim. Não tem, só tem juiz. E o juiz é sem misericórdia. É o texto que a Bíblia diz lá em Tiago. Então hoje eu posso ter Jesus como advogado, eu posso ter Jesus como Salvador, mas naquele dia eu posso ter Jesus como juiz sem misericórdia. Então, amados, Jesus é o juiz aqui. Em segundo lugar, os mortos ressuscitam para o julgamento e serão julgados segundo as suas obras. O que as Escrituras estão descrevendo aqui? A majestade de Deus, de que um homem vai prestar conta do que ele faz. O cristianismo moderno hoje não gosta de pensar em Deus dessa maneira. O cristianismo moderno quer dizer que Deus só ama. Não, Deus é amor, Deus é bom, Deus só faz o bem, Deus não vai julgar. Mas a Bíblia diz que Deus vai julgar. Assim como Ele é amor, como Ele morreu na cruz, mas Ele vai julgar. Então, amados, a ideia é que as pessoas serão ressuscitadas para isso. Observe que quando no dilúvio foi destruído o mundo, Deus veio como juiz, alertou que haveria de vir o juízo, e as pessoas ficaram rindo, ficaram zombando de Noé. O julgamento de Deus veio sobre o Egito com as 10 pragas, Deus veio como juiz. O julgamento de Deus veio sobre os cananeus por sua idolatria. O julgamento de Deus veio sobre Saul, depois que ele rejeitou o Senhor. As 10 tribos foram divididas. O julgamento veio sobre o rei do sul,
A tribo do sul, que era Judá, e foi levado para o cativeiro. Então, amados, a ideia de o juiz vem, está no Velho Testamento, e a ideia está no Novo Testamento. Jesus profere palavra de julgamento: ai de vós. Jesus diz: ai de vós, Tiro e Sidom. Os apóstolos pregavam o julgamento. Nós temos os ensinos de Paulo, aqui no último livro da Bíblia, João, onde lemos sobre as taças da ira de Deus. Vemos Deus como juiz, como a ira do Cordeiro. Deus é o juiz no dia final, mas ele colocou para Cristo o seu juiz, mas ele é o juiz, mas ele concedeu a Cristo para julgar. Ele tem o direito de ser juiz porque ele é Deus, porque Jesus é Deus, amados. Então Deus designou Jesus para isso, para ser juiz. Naquele grande dia, ele será o juiz. Ele não vai ser advogado, mas juiz. Quando nós cantamos aqui, o cordeiro e o leão. O cordeiro, tu passa a mão, tu acaricia, mas tu não vai acariciar leão. O leão é selvagem, o leão animal é selvagem, mas a ideia é que Deus é o cordeiro, Jesus é o cordeiro que deu a vida, mas ele é o juiz, o leão que estraçalha tudo. Então, amados, nós devemos temer aquele que está no trono. Em João 5, Jesus diz que o Pai não julgará ninguém, mas entregou o julgamento ao Filho. Então o Filho é o próprio juiz. Apocalipse 22, 1 e 3, o versículo fala assim: do trono de Deus e do Cordeiro. Isso é o trono. Então o verso 3 diz: não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nele, e neles os servos servirão. Quem estará diante do trono? Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. A ideia é que esse será o julgamento geral, universal de todos os que já viveram. Você aqui que é cristão, você e eu não podemos viver como queremos. Esse negócio de dizer: não, agora eu cuido, eu faço o que eu quiser da minha vida. Não. Você não pode fazer mais assim. Você é de Cristo. Se você nasceu de novo, tem que ter uma nova atitude no viver. Dar bom testemunho, seja no trabalho, na escola, em casa. Contribuir na obra do Senhor financeiramente, procurar ajudar na igreja. Ser um crente de oração, leitura bíblica todos os dias. Evitar ser hipócrita. Ter uma atitude aqui de amor na comunidade, mas em casa é um demônio. Pense no grande julgamento que você enfrentará. Hoje, peça misericórdia. Se você ou eu estamos vivendo assim, peçamos misericórdia, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus nos perdoe do que temos feito, porque Ele é o juiz. Nossos irmãos em Cristo, a maioria das igrejas pentecostais, eles são pré-milenistas, ninguém vai entrar nisso aí. Eles falam em 3 juízos diferentes. Eles falam um juízo na primeira e segunda volta de Cristo, a parúzia. Eles falam ainda outro juízo antes do grande trono branco, 1000 anos depois. Eles falam nos 7 anos depois, na segunda vinda de Cristo. O primeiro dos 3, como eles acreditam, se refere aos santos ainda vivos e aos que ressuscitarão. O segundo se refere às nações, como elas trataram os judeus. E o terceiro se refere aos ímpios. Porém, alguns dispensacionalistas chegam a 4 ou 5 juízos. Porém, a Escritura sempre está falando de um único juízo. Ela não faz diferença. Os irmãos podem querer montar um esquema, um mapa, mas do ponto de vista bíblico, as Escrituras sempre falam do juízo final como um único evento. Falam sobre o dia do juízo e não os dias do juízo. Gostaria de citar 3 versículos sobre isso. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto,
Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Atos 17:31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Segundo Pedro 3:7, ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Especialmente, segundo Tessalonicenses 1, de 7 a 10, vou ler para os irmãos. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte divulgou a vossa fé. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertete a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardarde dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Na verdade, amados, o que lemos em Apocalipse 20, de 1 a 14, também claramente é evidente aqui, verso 12, haverá somente um juízo final. Não haverá o julgamento apenas dos ímpios, mas também dos justos. Será um julgamento de todos, todos serão ressuscitados. Não julgamentos futuros ou múltiplos, mas um só julgamento. Haverá a ressurreição do justo como dos ímpios. Verso 13 aqui, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Portanto, amados, irmãos e amigos, há um julgamento universal. Os versículos 12 e 15 falam do livro da vida. Isso indica que os justos também comparecerão naquele grande dia do julgamento. E seus nomes, por estar escrito no livro da vida, significarão que eles não serão enviados ao lago de fogo, mas eles vão receber prêmios. Então, aquilo que o irmão perguntou, né? A pessoa crê em Jesus lá na hora da morte, que se Jesus salva, Deus salva se ele creu, mas e os prêmios? O prêmio dele não vai ser como o prêmio de Paulo, o prêmio dele não vai ser como o prêmio de José, o prêmio dele não vai ser como o prêmio para Davi. Por quê? Porque eles serviram ao Senhor os tempos que eles tiveram. Então, amado, se você quer ter prêmios, se você quer ter galardões, você tem que servir a Cristo enquanto você pode. Não vá servir a Cristo quando estiver velho. Tá velho, já não dá para nada, nem para andar, só vive com dores no corpo. Não é isso que acontece com os velhos? Eu estou ficando velho, já tenho 63 anos. Às vezes eu me levanto aí dá uma tonteira, olha. Puxa vida, eu tento aguentar, mas que é tonteira, porque eu me levantei rápido. Mas quando era jovem eu me levantava, pulava, nada corria. Não tinha pressão alta. Até agora não tenho diabetes, até agora. Isso quer dizer que eu tenho que servir a Cristo desde quando jovem. Porque se eu ficar velho e for querer crer em Jesus, pode crer, mas você não serve mais para nada na obra do Senhor. Como é que tu vai ter galardão como tem Paulo? E os irmãos que servem a Deus há anos? Então, amados, o julgamento será para todos. Aqueles que creem em Cristo vão receber galardões, não vão receber o fogo eterno, mas receberão galardões. Então sirva a Cristo hoje. Mateus 25 diz, quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e eles serão reunidos todas as nações, e ele separará os outros, o pastor como separa as ovelhas e bodes. Então que a ideia que todos estarão diante dele, os ímpios irão para o castigo eterno, o justo para a vida eterna. Todos devem comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos.
tanto os ímpios como os crentes, como aqueles que creem no Senhor, Deus estabeleceu um dia de que julgará o mundo. Então, a ideia de duas ressurreições físicas, há irmãos que creem em duas ressurreições físicas, não tem base, tem vários textos aqui. Aqui é a única ressurreição geral de todos os mortos, como nós lemos nos 3 versículos anteriores, de todos os tempos, acontece no último dia. A ressurreição de todos, e vão ter que comparecer perante o Senhor. Os livros serão abertos, e todos serão julgados segundo as suas obras. Observe que aqueles que são julgados segundo as suas obras não são inocentados. Você que crê em Jesus, você será julgado pelas suas obras, mas você, as obras em Cristo. E aqueles que estão no livro da vida não receberão o fogo eterno, porque as obras foram feitas em Cristo, porque eles creram quando estavam vivos aqui, porque eles consideraram o Senhor. Então, amados, o juízo final, ele será diferente dos tribunais da terra. Aqui na terra, você que já, se não ainda não participou de julgamento, tem lá o juiz, tem lá o advogado, tem a acusação, tem a defesa. Naquele grande dia não vai ter acusação nem defesa, só vai ter o juiz, Cristo. A única maneira de escapar desse julgamento é confiar no Senhor Jesus. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, você que está vivendo há tempo, e você ainda não se arrependeu dos seus pecados, Deus está sendo bondoso com você. Tem uns que Ele chama logo. Vários servos de Deus morrem com 50 anos, 60 anos. E muitos que não servem a Deus morrem com 100 anos. Aí você diz, por que Deus deixa esse homem que é contra o Senhor morrer com tanto tempo, e esse que serve a Deus, que serve o Senhor, morre cedo? Porque Deus ama os seus e quer estar perto. Então, quando Deus está dando mais tempo para você viver, irmão, é para você se arrepender dos seus pecados. Quantas pessoas morrem com 10 anos, com 15 anos? E você que já tem tempo, que Deus quer que você e eu nos arrependamos dos nossos pecados. Em terceiro lugar, o critério para a salvação não é as obras, mas a graça. 20:15, está falando sobre isso. Então há outro livro que é aberto. Esse livro é o livro da vida. 17:8 diz, está escrito antes da fundação do mundo. Não entendo como é que é isso. Antes de criar o mundo, Deus já tinha o livro da vida. O capítulo 13:8 diz, lemos sobre este livro na vida, que pertence ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então esse é o livro que foi aberto, o livro foi aberto diante de Deus. No dia do juízo não apenas é evidência do que o povo de Deus serve a Deus pelas suas obras ao Senhor, mas também é evidência de que Deus fez eles na morte do seu Filho. Deus fez esse povo na morte do seu Filho, e as obras que você faz é em Cristo, portanto essas obras serão consideradas não para perdição, nem para salvação, mas essas obras serão consideradas para o galardão. Então, que você puder servir ao Senhor hoje, sirva, não se esquive, não se coloque atrás da religião, não se coloque atrás do cristianismo, mas sirva ao Senhor. Se Deus tem dado para você tempo, invista tempo no Senhor, ore, busque o Senhor, fale de Cristo, leia a sua palavra. Mas às vezes a gente vê pessoas dentro de igreja que eles são turistas. A igreja é um navio de guerra. A igreja é um hospital. A igreja não é uma academia, uma fitness, que cada um se mostra como está bem,
Como se veste? Você vai numa academia, a pessoa quer se mostrar a roupa que comprou, se está forte e não sei o que, se está Schwarzenegger. Cadê o Schwarzenegger? Pega uma cópia lá no Google, velho, acabado. Será que ele investiu na vida? Então, a igreja é um hospital, a igreja é um navio de guerra. Nós temos que ajudar uns aos outros para chegarmos naquele grande dia, para recebermos galardões. Então o nosso julgamento final, a salvação não é baseada nas nossas obras, não é baseado no fato de que Deus escreveu o nosso nome no livro da vida, e aqueles que estão escritos no livro da vida não serão lançados na segunda morte. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas você em Cristo faz boas obras, porque Deus já a preparou de antemão. Então, amados, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo, este é o lugar que queima e continua. Você volta no verso 10 e vê que este lugar onde está o diabo, a besta, o falso profeta, vão para lá, ainda não estão para nós no tempo, mas eles vão para lá, serão lançados lá. Verso 14, lemos que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é uma imagem muito bonita. Que negócio bonita. Essa é uma imagem muito bonita, porque significa o fim da morte para o povo de Deus e o fim da maldição. Então, quando Deus lançar a morte e o inferno no lago de fogo, Deus dá ao cristão, àquele que crê nele, a vida eterna, na presença dele. A segunda morte tem a ideia da morte final do corpo e da alma juntos. Mateus 25 fala desde lago do fogo como lugar preparado para o diabo e seus anjos. Aí você pode dizer, mas como é que Deus faz isso? Deus é o justo juiz. Deus é amor, mas Ele é justiça. Quando o homem pecou, você acha que Deus ia aceitar? Se você fosse Deus, pensa aí você. Se você fosse Deus, o que você faria? Você ia passar a mão. Você ia, não, essas coisas não. Ele é uma criatura, ele precisa ter uma segunda oportunidade. Não era isso que você ia fazer? Você ia ajudar. Mas Deus não. A alma que pecar, essa morrerá. Alguém tem que pagar o pecado. Aí você pergunta, mas eu posso pagar meu pecado? Não. Eu no inferno vou pagar meu pecado? Não. Só quem pode pagar pecado é Cristo. Foi Ele que morreu pelo pecado. Os que estarão no inferno estarão lá, porque eles quiseram. C.S. Lewis, num seu livro, num dos livros dele, e ele fala assim, a ideia, isso é do C.S. Lewis, desse historiador, desse romancista, né, e escritor de ficção também, e ele diz assim, que aqueles ímpios estão todos perfurados, a ideia que ele tenta passar, estão todos perfurados, e eles tentam ir para o céu, mas quando eles veem a luz, atravessa eles, e eles ficam incomodados, e eles querem ir para o inferno. Você está pensando que alguém que está no inferno quer sair? Não. O texto que nós lemos aqui de Lucas, que a gente nem escreve parábola, a gente não escreve lá. Por que a gente não escreve parábola? Porque na mesma sequência fala de pessoas. É por isso que não se escreve, o tradutor ele não escreve, ele escreve outras, parábola, mas lá não, porque a ideia é que aquilo ali é real. A ideia é que aquele homem que está no inferno, ele não quer sair de lá, mas ele quer que fale para os seus, para eles não irem para lá. E ele quer ser evangelista lá do inferno, mas ele não tem espaço, porque ele rejeitou o Senhor.
Então, amados, a segunda morte é o corpo e a alma, Deus lançará no inferno. Ele é justo no castigo do diabo e da besta e do falso profeta e dos ímpios, bem como os demônios, os anjos maus que são lançados no lago de fogo. Naquele dia os remidos que creem em Jesus e confiam nele para a salvação não receberão o que merecem, mas receberão a justiça, porque Cristo já tomou o lugar deles. Então, quando você crê aqui na terra, que você crê no Cordeiro, que você crê na morte de Cristo, Jesus já tomou a tua condenação. Jesus já tomou a segunda morte no teu lugar. E se eu rejeitar isso, eu vou ter que receber o juízo daquele juiz que os homens vão pedir que os montes caiam e eles não podem mais morrer. Irmãos, às vezes você vê um filme, né? Aí a pessoa mata alguém, aí se mata, mas você não pode mais morrer. É um tormento não mais morrer, de ter que enfrentar o Cordeiro. Tem pessoas que me disseram, né? Bem, eu posso estar indo para o inferno, mas pelo menos estarei com meus amigos. Foi um que me falou, um ateu aí. Digo, pode ser, né? Mas lá não haverá comunhão, lá não haverá sorriso, lá não haverá alegria, apenas escuridão e choro e ranger de dentes, queimação que nunca cessa, um verme que come, uma dor de dente que nunca para. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Isso diz o livro, no livro da vida. Ele é aberto. E quem está o nome escrito ali, não é lançado no lago de fogo. Os que não têm o nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Somente os salvos terão seus nomes no livro da vida. E em quarto lugar, a própria morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. A morte é o estado e o Hades é o lugar. Esses dois estão conectados. O lago de fogo é o lugar dos ímpios. Aqueles que não creem no Senhor como Salvador viverão para sempre separados de Deus e do Deus vivo e sofrerão eternamente os tormentos. O último inimigo a ser destruído será a morte. Então, depois da segunda vinda e do juízo, não haverá mais separação entre corpo e alma, nem no céu, nem no inferno. O corpo e a alma estarão juntos. Em quinto lugar, os tormentos dos inimigos de Deus e dos ímpios serão eternos. Tem duas teorias dentro do mundo evangélico. A Bíblia não ensina o universalismo. Há irmãos em Cristo, grandes pregadores, que eles afirmam que todos serão salvos. O universalismo, nome disso. Que eles negam o castigo eterno. Mas a Bíblia não diz isso. Tem alguns textos assim que a pessoa pode pegar, mas no geral a Bíblia não diz isso. Deus não vai salvar todo mundo. Um pregador, né, lá na época, ainda estava começando o YouTube, um pregador lá no Nordeste, e ele estava pregando empolgado, e disse que até Deus salvaria o diabo, no universalismo. Outra teoria, aniquilacionismo. Então há pessoas que creem que Deus não pode castigar, Deus é amor. Como é que ele vai ser cruel em castigar? Como é que ele vai ser injusto? Não é digno de Deus, então eles acham que Deus vai aniquilar, vai fazer soprar e sumir. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina universalismo nem aniquilacionismo. O sofrimento dos ímpios no fogo eterno é indescritível. O apóstolo Paulo diz: estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, amados, como é que você está? Se você morrer hoje, você irá para o Senhor?
não diga, isso não vai... Não ligue para isso, não brinque com isso, não. Nós não sabemos nada do que vem amanhã, há alguns minutos. Você tem que estar preparado. Você tem que estar ciente de que você, se morrer hoje, você estará com Cristo. Que você vai comparecer no trono branco. E você estará no livro da vida. E só aqueles que creem no Senhor Jesus é que estão no livro da vida. Para concluirmos aqui, ao pensarmos no dia do julgamento, qual é a resposta apropriada? Olhe para Deus. Aquele que está no trono, ele espera seu louvor, sua adoração, porque ele é digno de louvor. Aqui nesse texto nós podemos ver 3 coisas importantes aqui. Ele é o Senhor soberano sobre tudo. Ele é o juiz sobre tudo. Às vezes o juízo começa na terra. Um dia, ouvindo uma pregação, um ensino do pastor Shed, que já morreu, e ele fala de uma pessoa que ele não queria nada com Cristo, e ele começou a se entrar no mundo do pecado, de todos os jeitos. Ele foi entrando no mundo do sexo, no mundo da droga, e aí os irmãos estavam perto, e orientavam ele, não faça isso. Ele diz, eu não acredito em julgamento. E o pastor Shed, falando sobre isso, disse, liberdade horrível Deus está dando para esse homem. Liberdade horrível. Quando Deus der liberdade para você sem restrição, isso faz parte do juízo. Às vezes você vê a pessoa falando contra os céus, a pessoa vivendo como quer. Aí você acha, não, eu sou moderno, eu posso fazer o que eu quero. Você está debaixo do juízo, da liberdade horrível. E quando você vê alguém indo para o pecado, para o mal, você diz, o que Deus está fazendo com esse? Deus está começando o juízo na terra e vai completar no inferno. Está pensando que ser livre é fazer o que quer? Se Deus me der essa liberdade, Ele vai me dar a desgraça também. Então, amados, Ele é o soberano sobre tudo. Todos confessarão naquele dia que Ele é o Senhor. Todos se ajoelharão. Aqueles que são de Cristo se ajoelham com glória, com louvor. E aqueles que não são de Cristo vão se ajoelhar com raiva, com ódio, mas vão ter que se ajoelhar e dizer que Ele é o Senhor. Amados, segundo fato, Deus é o juiz justo. Hoje acontecem as coisas e você fica vendo, mas isso é injustiça. Eu estava falando com a minha esposa, né, a gente de noite sempre vai conversar. Eu digo, qual é o drama aí? Rapaz, tem coisa errada que as pessoas estão fazendo, a gente sabe, e a gente vai julgar. Eu digo, deixa Deus, que Deus trata. Vamos orar pela essa pessoa, porque Deus faz isso. Às vezes nós ficamos indignados, mas nós temos que entregar na mão do juiz, que Ele é justo, Ele é o justo juiz. Ele faz o que é bom. Então, amados, toda a nossa vida, nós temos que entregar na mão do Senhor, porque Ele é o justo juiz. O terceiro, sobre julgamento, Deus é de infinito amor e graça. Hoje Ele Ele dá graça, hoje Ele dá liberdade para você crer, para você andar como quer, mas você e eu prestaremos conta de tudo que nós fizermos. O homem desenvolveu o HD. Os irmãos aqui, HD, né? Usa no computador para guardar. Deus tem um HD de cada um de nós. E qual a ideia? Que Deus vai expor. Sem Cristo, Deus vai expor o seu pecado, tudo que Ele pensou. Hoje você, amado,
Hoje você quer que exponha aqui no Data Show tudo que você pensou hoje? Você não quer. Tudo que você pensou hoje que foi errado, você não quer que seja exposto aqui no Data Show, para nós vermos. Nem eu e você queremos isso, mas Deus vai expor para os ímpios as suas obras, os seus pensamentos, as suas intenções, e eles vão olhar para si e dizer: eu mereço o inferno. Não terão argumento, eles se condenarão, porque Deus é justo. Como eu estou vivendo hoje, não posso viver como eu quero, não. Posso não. Aqueles que têm olhos como chama de fogo, nos vê e quer que nós nos arrependamos. Ele não nos julga segundo nossos pecados aqui. Você não é julgado segundo os seus pecados, nem eu, porque Ele é misericordioso e bondoso, mas Ele é longânimo, e Ele é o devorador, Ele é o fogo devorador, Ele é o fogo horrível naquele grande dia, e eu, Melquiades, não quero enfrentá-lo não, porque eu vou perder. Você está preparado para o dia do juízo? Ah, eu penso depois. Não, você tem que se preparar hoje. Você só se prepara com Cristo. Foi Ele que levou a segunda morte. Foi Ele que levou o juízo de Deus no nosso lugar. Por isso que você não pode chorar por Cristo na cruz. O Mel Gibson lançou aquele filme, né, que mexe com as nossas emoções. E as pessoas choram. Mas o Deus Santo não chorou. Ele agradou moê-lo, fazendo enfermar. Porque o pecado é a coisa mais séria para Deus. Não é a doença, não é a falta de dinheiro, mas o pecado é a coisa mais séria para Deus. E Deus teve que moer Cristo para que você tivesse salvação. E se você ou eu rejeitarmos isso hoje, nós estaremos perdidos. E como diz um pregador chamado Spurgeon, ele estava pregando e ele disse: naquele dia, aqueles que vão morrer, Deus vai mandar os anjos para marcar esse para perdição, esse para salvação. Então, amados, devemos nos humilhar para Deus. Você está preparado? Você está seguro? Debaixo do sangue de Cristo? Se Jesus chamar você hoje, você está preparado para aquele grande dia? Então vá para Cristo, se esconda em Cristo, busque Cristo, que Ele seja o seu libertador e o seu protetor. Então, amados, hoje é tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. Amém.